Confia Israel no Senhor. Salmo 113. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E confiar no Senhor não se trata de um mecanismo de troca, ou seja, quando mais estivermos precisando, aí nós vamos lembrar de Deus, esperando que nessa lembrança Ele possa resolver os nossos problemas. Não se trata disso. A confiança, ela é constante mediante o nosso relacionamento e comunhão com Deus, e é uma forma de se viver. Confiar em Deus. Se tudo der certo, confie em Deus. E se tudo der errado, continue confiando em Deus, pois a nossa caminhada se faz de sucessos e de ganhos e de perdas e fracassos. Na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Ela veio junto com a sua família da Itália e ela traz uma reflexão exatamente sobre confiar em Deus. Ela diz assim: nunca jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. A fé, ela vai sendo lapidada exatamente por esses ventos contrários. E que possamos confiar mais em Deus. Embora isso possa parecer como palavras muito bonitas, ou palavras que são até mesmo fáceis de dizer, mas é preciso permanecer na confiança. A confiança a qual Jesus, por meio de suas curas, quer trazer para as pessoas e para a humanidade. Mas o caminho de Jesus, assim como os profetas, é difícil, pois ele aponta para si mesmo, pois ele é o caminho, verdade e vida, mas ele aponta para a própria realidade para que as pessoas de fato possam abrir os seus olhos, ouvidos e boca. Na primeira leitura de hoje da profecia de Oséias, capítulo 8, do versículo 4 ao 7, versículo 11 ao 13, o profeta Oséias está advertindo sobre a idolatria e a infidelidade de Israel. É uma advertência severa. E Deus, através do profeta Oséias, expressa sua ira contra a criação de ídolos e a rejeição de sua lei. Ele anuncia que os atos pecaminosos de Israel resultarão em destruição e sofrimento. Muitas vezes, com uma ideia equivocada, as pessoas acham que idolatria ou ídolo é simplesmente uma imagem. Mas vejamos, a idolatria é todo tipo de comportamento que desvia a nossa forma de ser, e ao desviar essa forma de ser, corrompe a nossa consciência, assim como o nosso comportamento, levando a uma deturpação da realidade. Basta olharmos para o mundo de hoje e ver a quantidade de ídolos ou de idolatria, independentemente da religião. A idolatria, ela é muito mais ampla do que simplesmente uma questão da doutrina da religião em si. É uma rejeição da lei de Deus, ou seja, rejeição da própria vida. Basta olharmos a quantidade de ideologias desenvolvidas no mundo de hoje, simplesmente com o único interesse de deturpar os princípios mais valiosos que temos, princípios que sustentam a vida e que levam o ser humano à sua integridade. E no evangelho de hoje, em Mateus 9, do versículo 32 ao 38, é um pequeno recorte da atividade missionária de Jesus.
Destacam-se seu ensinamento no versículo 35, a cura de toda doença, a compaixão pelas multidões, angustiadas e abandonadas, e a constatação de que o trabalho pelo reino de Deus é imenso e faltam operários. E o interessante é que Jesus, ele cura a pessoa muda. Na configuração do texto, quando o demônio foi expulso, e devemos aqui também entender que nem tudo é demônio, mas também não quer dizer que não há uma ação demoníaca. A palavra daimonion, ou um espírito que paira, ou um fluido que não está bem, que não está configurado, ou até mesmo aquilo que divide. Nesse sentido, podemos olhar para a dimensão, sim, do aspecto físico da pessoa que precisa de cura, mas não somente a pessoa, o estado físico, mas o estado psíquico, psicológico e principalmente espiritual. E ao realizar essa cura, certamente as pessoas ficam admiradas, como acontece em todas as curas. E isso dá um sentido da espiritualidade não somente de uma pessoa que está enferma, mas do próprio povo, que muitas vezes está acostumado dentro de uma consciência religiosa, oprimidos, onde muito da doutrina dificulta o verdadeiro entendimento com Deus e um desenvolvimento da própria espiritualidade. E nesse sentido, podemos também entender que o ficar mudo é uma espécie de idolatria em que sentido? Onde as pessoas deixam de falar a verdade, onde os conceitos e os princípios de vida deixam de ser a base da relação humana. A idolatria também pode ver pelo olhar, deixamos de ver aquilo que é essencial para a vida e pelo escutar. Pouco a pouco as pessoas vão deixando de ouvir aquilo que é necessário e deixando de ouvir umas às outras. Eis um princípio grave e que precisa também de cura. E por isso, constantemente precisamos pedir a Deus para sermos curados e purificados de todo tipo de deturpação da realidade. Santa Paulina, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.